Olá, seja bem-vindo ao Reputação e Legado, uma iniciativa da Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Studio Criativo, que visa ouvir lideranças sobre a importância da construção da reputação e legado. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, que está na sua segunda gestão à frente de um dos municípios mais importantes do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, prefeito Pedro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado pelo convite para estar aqui, né, e nesse tema que é tão importante. Ah, que bom. Prefeito, o tema da reputação ele é muito recente no Brasil. Na tua visão, o que é reputação? Olha, eh, vai me corrigir se eu não tiver de acordo aí com o conceito, né, mas o que eu imagino, né, de reputação, eu acho que é aquilo que você, como profissional, né, individualmente é capaz de transmitir para as pessoas, né. A gente confunde um pouco reputação e marca, né, com o nosso fazer, né. Porque se você representa uma empresa, geralmente o nome da empresa, a marca da empresa está à frente daquilo que você realiza como profissional, né. E eu acho que tem uma construção um pouquinho antes disso, né. A tua trajetória como profissional, seja em qualquer área, liberal ou empresarial, ela vai se moldando ao longo do tempo, né, e talvez as pessoas não tenham, assim, uma noção tão clara, né, de como medir isso até, né. E quando a gente está na vida pública, que é o meu caso, né, isso começa a ficar mais evidente. Então, quando você faz pesquisa de opinião, por exemplo, né, eu você pergunta para a população o que as pessoas, acham do prefeito, acham, do governo, né, e aí começa a ficar um pouco mais claro aquilo que você está comunicando e se aquilo que você está pretendendo comunicar está chegando realmente no entendimento das pessoas. Então, quem está na vida pública acaba tendo mais contato com esse tipo de associação de marca, de personalidade, né. Mas eu lembro de toda a minha carreira anterior, né, como artista e como administrador e como produtor, né, que não se tinha muito essa noção. Eu acho que o mercado hoje, né, e as redes sociais em especial, essa exposição que a gente tem, que é muito maior, ela traz o tema com mais clareza, né. Uhum. E prefeito, e como você avalia que esse tema ele está sendo debatido entre as lideranças, sejam elas políticas e empresariais? Qual é o espaço que o tema reputação ocupa hoje nas agendas das lideranças, até pela essa exposição? Como você avalia isso? Eu acho que ainda é pouco debatido, né, Perfeito. entre os líderes, assim, que a vida de uma liderança, de alguém que está gerenciando um projeto ou está à frente de uma grande empresa, alguma coisa, a vida é tão corrida, né, e o dia a dia é tão cheio de tarefas e cheio de compromissos que eu acho que muitas vezes o líder não consegue parar para pensar na sua reputação, né, na sua maneira de comunicar. Talvez os profissionais de publicidade, em especial nas empresas, trabalham isso muito bem, a marca da empresa, a filosofia da própria companhia e tal, mas quando se vai para o individual, para essa liderança, eu acho que não existe, assim, um trabalho tão direcionado, que é o que vocês eu acho que pretendem, trabalhar, e eu acho que isso tem muito mercado realmente pela frente, né, e a gente pode evoluir muito, a imagem desses líderes, né, a partir do momento que isso é consciente. Porque enquanto é inconsciente, né, muitas vezes não se comunica, porque comunicação começa quando a gente chega, né, na roupa que você está vestindo, na maneira como você se porta, nos lugares que você frequenta, enfim, tem uma série de coisas que deveriam ser observadas, mas nem sempre, a vida da gente é muito, o dia a dia acaba nos consumindo e a gente não tem, assim, um planejamento total, né, dessa comunicação que eu acho que é fundamental para quem quer ascender em qualquer tipo de carreira, né. Na área artística, que é o mundo que eu vivi um pouco mais, isso é muito, muito necessário, né. A gente vê muitos equívocos, assim, em relação a artista, em relação a esse meio, né, porque a pessoa trabalha num segmento, quer passar uma determinada mensagem, mas às vezes não está entendendo muito bem ou o público não está entendendo o que aquele artista quer dizer. A gente trabalhava muito isso quando eu trabalhei com produção, musical, a gente trabalhava muito essa questão, né.
Claro que não tinha, como eu digo, essa exposição toda que tem diária hoje de uma rede social tua, né. Tu buscava os veículos, né, Uhum. se pronunciar numa rádio, numa televisão. Hoje, o dia a dia já é você acorda de manhã, já está fazendo lá uma foto, fazendo uma publicação, e isso diz muito sobre o teu, essa construção que é diária e que lá no fim do dia, no fim do período, ela tem que ser planejada. Eu acho que tem que ter essa consciência, né, de comunicação. Perfeito, porque cada um de nós hoje já tem um canal de comunicação, que é a nossa rede social, ela partiu agora ela é um canal de comunicação. E o prefeito, tendo essa exposição pública, qual é o espaço que o tema reputação ocupa hoje na sua agenda? Também enquanto antes artista, que segue sendo, né, também, mas agora enquanto gestor público, qual a importância e a relevância que você dá sobre esse tema na tua agenda no dia a dia? Eu Feito. procuro, Silvia, assim, não não pensar isso antes da ação do princípio do meu trabalho, né. Porque primeiro eu trabalho, o prefeito tem que governar, tem que tomar decisões. Se eu ficar pensando a todo momento: "Não, então me grava aqui agora que eu vou tomar uma decisão", eu preciso focar no tema central, que é o fazer. Por isso que eu acho que tem que ter uma equipe que trabalhe, a gente tem uma equipe muito boa nesse sentido, né, que fica observando, que fica nos provocando, no sentido dos anúncios que nós vamos fazer, nas ações que nós vamos ter, nas entrevistas que nós vamos dar, ou nas reuniões que nós vamos realizar do trabalho, do ofício do dia a dia, e tirar o melhor disso, né, que esteja alinhado com o que quer se passar do próprio governo e a maneira de administrar do próprio prefeito. Aí cada prefeito, né, cada liderança vai ter, eh, o seu jeito de fazer, a sua característica, que isso é muito personalizado, né. Eu tenho uma característica de comunicação, um jeito de tratar com as pessoas que é diferente do ex-prefeito Luciano, por exemplo, que é diferente do Dipe, que foi prefeito, que é diferente do Oswaldo e assim por diante, né. Então, encontrar esse lugar também faz parte do fazer, né. Eu não posso idealizar algo que não é o Pedro, né, e querer fazer com que isso seja uma verdade. Aí as pessoas percebem na hora que está sendo montado, né. A gente vê muitos casos nesse sentido. Então eu procuro ser muito verdadeiro naquilo que eu faço e é claro que a gente faz medições, que aí são medições que a gente considera do ponto de vista científico daí, né, com pesquisa de opinião. Acho que isso funciona muito no poder público, né. Você medir o que as pessoas enxergam daquela liderança, isso ajuda muito, né, a gente estabelece um perfil para aí. Olha, as pessoas entenderam que você é mais sensível para esse tema, que você tem uma postura, que é mais, nesta linha, então eu acho que isso vai moldando um pouco também o nosso fazer do dia a dia, e ajuda a ser mais assertivo também na nossa comunicação, né. Por isso que, eu sempre acho que a comunicação ela deve ser muito planejada, né, muito bem pensada, assim, para construir essa imagem da liderança, né, que seja verdadeira, que você consiga extrair lá de dentro desse líder o que ele tem, e não seja uma maquiagem, né, porque daí as pessoas também vão perceber que aquilo não é verdadeiro. Então, eu acredito muito nisso. Pesquisa de opinião, né, posicionamento, planejamento de comunicação é muito importante. E em que momento, prefeito, você acredita que iniciou a construção dessa tua reputação, seja ela agora ou antes de ingressar na vida pública? Eu acho que o ser humano, de maneira geral, quando começa a trabalhar, né, quando começa a estar em qualquer ambiente profissional, ele já começa a moldar um pouco daquilo que é a sua característica, né. Tem aquele profissional que é mais agitado, tem aquele profissional que é mais calmo, tem a pessoa, que é mais sensível, tem a pessoa que é mais dura, a gente percebe isso no nosso dia a dia, e isso tá tudo certo, né, porque o que compõe uma corporação, uma empresa, seja de 3 pessoas, 2 pessoas, ou seja de 500 ou 1000 pessoas, é a personalidade de cada um somada, né, dentro desse ambiente que pode, quem sabe, potencializar a característica de cada um. Eu acho que, também tem uma questão de gestão de pessoas, né, quando a gente está numa liderança, e eu sempre procuro, olhar para cada ambiente que eu trabalho, né, a gente tem um grupo muito grande de secretários, de colaboradores, coordenadores, e eu sempre digo: "Olha, a gente não precisa ser
todo mundo igual aqui dentro, né. Essa diversidade ela é boa. Agora a gente tem que ter alguns princípios, né, que são os princípios da gestão como um todo. Bom, transparência, chegar no horário, coisas básicas, né, que dizem muito sobre as pessoas. Hoje em dia, se você marcar um compromisso com alguém e você não chegar no horário, você já está dando um recado de como você trata o outro, né. Ah, houve um atraso, fiquei no trânsito, tudo bem, né. Mas se você, levar a fama, né, de estar sempre atrasado, e eu conheço pessoas que: "Ah, marcou com fulano, não, tem que marcar meia hora antes, porque nunca chega no horário". Bom, aquilo se torna uma característica que talvez em alguma posição que ele esteja não seja bom, né. Talvez em outra, tudo bem, né, se ele é um artista famoso, um roqueiro, a gente passa, né. Agora se ele é um profissional de uma empresa que responde a muitas pessoas e tal, isso começa a incomodar no ambiente corporativo. Então, essa construção da imagem, ela começa lá nas coisas pequenas, eu acho, né, no dia a dia, no dar um bom dia. Eu sou muito do bom dia, né, eu acho que as pessoas perderam um pouco nessa agitação toda, o mínimo da educação, né. Quando você encontra alguém: "Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo", né. Eu acho que esse tratamento que é tão simples, às vezes na correria do dia a dia, eu cobro muito isso lá, porque eu chego na prefeitura, vou entrando e vou dando bom dia para todo mundo, né. Claro que as pessoas têm momentos diferentes, tem dia que você não acordou muito bem, né, mas quem trabalha com público especialmente, está dando ali um recado do que você é na nesse convívio com as pessoas. Então a primeira marca que você pode ter, eu diria que é a tua postura, né. Bom, como você trata as pessoas, como é que você é agradável ou não, como é que você reage a críticas, como é que você reage a situações adversas, porque hoje em dia é isso, né, é o conflito, a rede social trouxe um ambiente muito, em alguns momentos muito complexo no sentido do convívio, né, as pessoas entram na rede social para criticar, pra tudo é motivo para crítica, né, então, como é que você absorve isso, como é que você trata com isso, também diz respeito a essa construção que você tem que ter como profissional, que é diferente, ao meu ver, da pessoa lá no seu íntimo, na sua família, que aí é outra coisa, né. Aí talvez lá dentro da tua casa, lá dentro da tua intimidade, talvez seja outra coisa, mas você tem que ter uma postura profissional que identifique aquilo que você quer passar como reputação, como marca, como legado. Eu acho que isso é muito importante. E prefeito, quais os princípios, você falou um pouquinho agora nessa tua fala, que, os princípios que são inegociáveis para ti e que guiam as tuas decisões nos momentos mais difíceis que tu tens? Eu acho que principalmente honestidade, né, em todos os sentidos. Honestidade, diz respeito a você saber dizer um não. Quando você não pode fazer alguma coisa, diga logo que não pode, né. Porque eu acho que isso, hã, ao contrário do que as pessoas possam pensar, você está construindo uma verdade ali, né. Se você: "Olha, se eu desculpa, mas o que isso está me pedindo aqui, não tem como fazer", né. Agora eu vou achar uma alternativa, a gente vai conversar, vai tentar achar uma outra forma de te ajudar. Mas se eu criar uma expectativa ou uma esperança em algo que não vai acontecer, aí eu não estou sendo verdadeiro, eu estou desconstruindo essa imagem que eu quero passar de segurança, de competência, de responsabilidade até, né. Então eu vejo muito isso no ambiente político, né. As pessoas identificam na hora, quando alguém está sendo verdadeiro ou quando alguém está: "Ah, esse cara parece que tudo dá para fazer", tudo, né. Hum. Eu digo isso aos meus secretários: "Olha, é melhor ter uma conversa franca, colocar na mesa o problema, por mais duro que seja, mas ser verdadeiro é uma coisa que vai construir uma relação de mais honestidade, de mais segurança e de mais respeito até, né". Então eu acho que isso é muito importante, a gente precisa sempre voltar nesses princípios, né, honestidade, respeito, cuidado com o outro, né, será que eu me pronunciei direito? Será que eu soube passar o que eu queria passar para essa pessoa? Ter feedbacks das coisas é muito importante, né, porque às vezes você acha que tá tudo bem, né, você comunicou, falou, mas será que aquela pessoa entendeu, né, aquilo que você falou, da maneira como você expôs, como vo hoje tem uma complexidade muito grande, né, as pessoas, têm dificuldade de entendimento das coisas, né, a gente tá nessa loucura do passa o celular, né,
e às vezes você manda um convite para uma pessoa, a pessoa recebe o convite, tá ali, Só o convite, só ler o evento tal, convite. hora tal, não sei o quê. "Ah, que legal, mas quando que vai ser?" Exato. Porque a gente tá num outro tipo de de batida, né, a vida tá realmente dividindo muita atenção e ter foco, estava vendo uma reportagem outro dia sobre isso, ter foco virou o grande luxo, né. Quando você dá foco a alguma coisa, é porque aquela coisa é importante. Então dar foco ou ouvir alguém, né, diante dessa loucura toda, pode ser um grande sinal de que você está respeitando aquele momento, aquela pessoa, né, então, eu acho que isso é um desafio para todos nós. E prefeito, falando em desafio, como é o desafio de gerenciar, estar à frente, administrar uma cidade que hoje é uma potência, né, no nosso estado? Olha, Não só em comunicação, em sem tudo. dúvida o maior desafio da minha vida, né, profissional, e você sabe um pouco da minha história, né, eu não tinha essa pretensão, as coisas foram acontecendo. E eu cheguei nesse lugar que, em primeiro lugar, é uma honra, né, estar à frente de uma cidade como Passo Fundo, cidade que a gente ama, que a gente viveu aqui, eu cresci aqui, eu nasci aqui, então tenho um carinho especial, né, pelas pessoas, pela minha formação, por tudo que eu tive de oportunidades, né. E ao mesmo tempo, é um desafio, diário, né, de muita resiliência, de muita paciência, dedicação, ouvir o contraditório, né, ter argumentos para defender as suas ideias, dizer não, né, eu acho que isso tudo faz parte desse grande desafio que é ser prefeito, né. Eu acho que eu tenho um privilégio, né, de ter sido escolhido por esse grupo, liderado pelo nosso ex-prefeito Luciano, o deputado Luciano, que, ele é uma figura que tem uma característica especial, né, vocês sabem bem, né, ele tem essa habilidade de enxergar nas pessoas potencialidades que às vezes elas nem elas percebem, né, eu acho que isso é uma grande contribuição que ele tem para a formação, né, humana das pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele, né, então eu acho que isso é muito legal. Se você souber aproveitar essa oportunidade, né, e esses insights, né, eu acho que isso ajuda muito. Claro que depende de você, né, depende de cada um, o crescimento, de cada pessoa só pertence a ela, né. Alguém pode instigar, alguém pode provocar, mas se a pessoa quiser realmente evoluir como profissional, ela vai ter que buscar, esse crescimento. Eu acho que eu pude crescer ao longo desse tempo, né. Eu lembro do prefeito Pedro que iniciou lá em 21, né, no primeiro dia, eu lembro dos primeiros dias no gabinete e tal, o que eu ia enfrentar pela frente. E hoje, né, depois de toda essa trajetória, são 6 anos já, né, é um aprendizado muito grande, né. E a gente está sempre aprendendo, todos os dias, né. E se a gente achar que já aprendeu tudo também, corre o risco de ficar no tempo, né. Então eu acho que a vida é isso, né, a vida é uma grande evolução diária e quem entende isso, quem entende que nós somos humanos, somos imperfeitos, temos, muitos desafios que são desafios individuais, desafios em grupo, mas o lugar do prefeito, como eu me enxergo, né, é algo que todos os dias me motiva, assim, a melhorar a vida das pessoas, a trabalhar em projetos que realmente possam ficar para a vida das pessoas, né, e transformar. Eu acho que é um trabalho realmente muito tocante, né, para quem faz, né, e vai ficar marcado para sempre na minha vida, no meu coração, né, essa contribuição, se é que dá para dizer, que a gente teve durante esse tempo. E prefeito, nesses 6 anos, quais os teus maiores desafios? Sejam eles de comunicação, de construção dessa tua reputação nesse dia a dia que tu tens junto ao poder público. Sabe que eu vou te contar uma coisa que eu falo pouco sobre isso, né, mas que para mim é um grande desafio, né. Agora nesse ano eu fui convidado para dar uma palestra em São Paulo, na BET Brasil, que é o maior evento de educação da América Latina. Lá reúne várias lideranças e pensadores da educação. Eu fui junto com o secretário Adriano, né, o Adriano é um profissional da área, né, doutor em educação e tal. Eu não sou um profissional de educação, mas eu tenho esse tema como uma das minhas bandeiras, assim, porque eu acredito que a educação é a única chance de transformação,
né, e de evolução de muitas pessoas que não nasceram dentro de uma possibilidade maior, né. E a educação é capaz de ultrapassar essas barreiras, né. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu contei essa história lá na Bet Brasil, dizendo que eu sou um cara que vem de uma família muito simples, muito humilde, né, e a minha primeira dificuldade, que eu lembro, meu primeiro grande desafio da vida, assim, foi quando eu fui para a primeira série e eu tinha dificuldade de sair, para o recreio, porque eu ficava dentro da sala de aula, e aí eu nunca tinha convivido com tanta gente. E quando eu ia para o recreio era muita criança, era um negócio cheio de gente, né, e eu tinha um medo, e aí eu pedia para minha professora para eu ficar dentro da sala de aula com ela. E ela acabava me levando para a sala dos professores, que era ali no Protásio, e ali eu tinha um chazinho, eu lembro até do gosto do chá, né, porque aquilo me Marcou. marcou muito, né. E eu ficava ali com medo, porque eu não queria ir para o recreio, porque era muita gente, era muito barulho e tal. E por que que eu contei isso lá, né, que quem podia imaginar que esta criança de 6, 7 anos tinha essa dificuldade naquele momento, e através da sua formação, da educação e da minha história de vida, eu acabei fazendo shows e indo para palco e conversando com plateias das mais diferentes no Brasil todo, fora do Brasil, comecei a viajar com os festivais de folclore, e isso eu tive que aprender, né. Então, e hoje como prefeito, né, eh, que é o dia a dia da gente tratar com pessoas a todo momento, eu volto naquele lugar e digo: "Olha, se não fosse realmente a educação, se não fosse a minha formação, a maneira como eu fui moldado, né, eu não chegaria nesse lugar", Incentivado, né, né, e incentivado, né. Então, por isso que eu acredito tanto na educação como transformação de qualquer realidade, né, porque ela transforma as pessoas. Então, se eu quero mudar uma realidade, eh, de um lugar, de uma vila, de um espaço, de uma empresa, começa pela educação, porque tu vai ter uma mudança das pessoas e as pessoas vão transformar aquele ambiente. E eu acredito totalmente nisso, né. E foi muito legal a gente estar lá e eu poder falar isso lá, né, porque as pessoas esperavam que eu fosse lá como gestor de educação e tal, não, eu fui lá contar uma experiência de vida e o quanto a educação é importante na vida da gente nesse sentido, né, como formação e como preparação para os teus desafios, fazendo o gancho de novo, né. Então se tu tem um desafio pela frente, vai ter que te preparar para isso, né. E aí tem os exemplos do esporte que são maravilhosos, né. Alguém que vai correr uma maratona, que tem que se preparar, que tem que treinar, tem que fazer aquilo acontecer, e qualquer área eu acho que é isso. A busca do conhecimento, a busca da evolução, que vai te colocar em outros lugares, né, e vai te fazer, subir degraus, e eu acho que isso aconteceu na minha vida, né. Mas mesmo hoje, eu te confesso, né, que eu ainda sou eu ainda tenho um pouco daquele Pedro lá de 6, 7 anos, que tem receios de às vezes estar num ambiente com muita gente, isso são coisas que não são assim, muito fáceis de eu lidar, né, embora pareça estranho, mas é isso, né, eu tenho assim dificuldade às vezes desse relacionamento mais fácil, de falar com as pessoas e tal, eu sou meio em casa eu sou muito tímido, observador, quem sou sabe. mais quietinho na minha, né, Uhum. é o meu jeito de lidar com as coisas, mas aprendi muito ao longo do tempo a vencer esses desafios e esses medos, né. Que sigamos vencendo esses desafios, né, prefeito. Prefeito, quando você pensa em legado, você falou durante a nossa conversa muitas coisas que pretende e que está fazendo, mas como você gostaria que as pessoas lembrassem do Pedro, além do que ele fez? Como que você gostaria de ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar para nossa cidade? Olha, eu gostaria de ser lembrado, às vezes eu escuto algumas coisas que me deixam muito feliz, assim, né. Uma coisa que eu escuto às vezes é assim: "Olha, Pedro, que bom que você como prefeito continua sendo o mesmo Pedro que a gente conhecia lá atrás". Eu acho que isso já é um pagamento muito grande para mim, né, que demonstra aquilo que eu pretendo ser, né. O fato de estar numa responsabilidade, num cargo como esse, não diminui em maneira nenhuma a minha responsabilidade e a competência que eu tenho que ter para estar lá, mas não posso achar que eu sou maior do que ninguém por estar lá, né. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade que é muito maior naquele momento. E eu sempre gosto de usar que eu estou prefeito, né.
Eu não sou o prefeito. Eu estou o prefeito como outros estarão em outros momentos, né, e eu acho que isso já dá um recado para mim mesmo, de que isso é um tempo, é temporário, né, e que em outro momento eu vou estar em outro lugar. Então, o que eu gostaria de deixar de legado é que não tem a ver, a responsabilidade de um cargo como esse ou qualquer outro cargo, né, que você está à frente de uma grande empresa, com mudar a tua personalidade e a tua essência. Eu acho que essência é uma coisa que não pode ser mudada, né. Você pode ter um monte de outros atributos e vai precisar ter, né. Vai precisar estar mais atento, vai se capacitar, vai ter mais formação, mas não precisa mudar o teu jeito de tratar as pessoas, o teu jeito de ser. E eu acho que isso às vezes é um grande desafio para muitas pessoas que se deslumbram, né, com posições, com cargos, com situações, e que muitas vezes eu vejo que depois de um tempo aquilo acaba até sendo prejudicial. Então, se eu puder ser lembrado em Passo Fundo como um prefeito que não mudou por ser prefeito, mas que construiu uma ideia de uma agenda, né, voltada à educação, ao emprego, que é uma coisa que eu defendo muito, né, nossos programas Café com Emprego, Escola das Profissões, que tem a ver com isso, né, a educação como formação humana, né, para além da sala de aula, o que que a gente pode formar para que as pessoas tenham mais condições, de ascender profissionalmente. Eu acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar para a cidade, sabe. Olha, tinha um prefeito lá que pensava como cidade educadora, falava da educação, da valorização da educação e o quanto isso é importante para os nossos alunos se desenvolverem. Eu acho que isso é o legado que eu gostaria de deixar, assim. Claro, nós vamos deixar bastante obra, bastante coisa, mas a maior obra sempre é o ser humano, né. Quando a gente consegue, fazer com que as pessoas evoluam em todas as situações, eu acho que valeu a pena, né. Esse é o legado, prefeito. Eu acho que é. Ai, que bom. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que o tempo também é algo muito relevante, né, na vida das pessoas. Obrigado pelo teu tempo e por estar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, me chamem mais vezes que eu adoro esses assuntos, né. E parabéns por essa ideia, eu acho que vocês, trazem um tema que é muito relevante para a nossa sociedade, precisa ser mais discutido, né, mais pensado, e quando a gente tem consciência dele, eu acho que as coisas podem evoluir. Então, parabéns à equipe toda aí, e parabéns pelo programa. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Reputação e Legado, uma iniciativa da Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Estúdio Criativo. Até o próximo.